partir de agora, na Martelli FM, programa A Caminho da Luz. Uma realização do Grupo Espírita Meimei. Programa A Caminho da Luz. Apresentação, Ailton Moraes. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Wilton. Bom dia, Ailton. Bom dia a todos. Estamos começando mais um programa Caminho da Luz do Grupo Espírita Meimei. E relembrando das nossas novidades, estamos com o nosso Instagram. O endereço é Programa Caminho da Luz. Também podem nos encontrar no YouTube. Basta procurar pelo nosso canal. E anotem aí o nosso telefone de WhatsApp para envio de perguntas ou sugestões. O telefone é 31 98 344 7898. Repetindo, 31 98 344 7898. Estudando o Espiritismo. Hoje estudaremos a questão de número 330 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, com o título Da Volta do Espírito à Vida Corporal, Prelúdio da Volta, na qual Allan Kardec pergunta aos imortais: sabem os espíritos em que época reencarnarão? E a espiritualidade responde: pressentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. E dentro desta questão também é perguntado: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? E os espíritos respondem: certamente assim é. E agora, para nos auxiliar na interpretação desta questão lida, utilizamos o texto de Miramês, contido na obra Filosofia Espírita, intitulado Reunião dos Herdeiros, e ele diz: quase todos os espíritos pressentem sua volta à carne, em se cumprindo a lei da reencarnação. Alguns deles, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência. Outros aceitam a volta, diante dos conselhos dos benfeitores da espiritualidade, mas depois se arrependem e, em muitos casos, não chegam a nascer. Daí advém o aborto, mesmo com todos os cuidados que a futura mãe tem no estado de gravidez. Já houveram muitos que imploraram a volta ao corpo e sentem prazer em tal viagem, sabendo que é pelas vidas sucessivas que se melhora espiritualmente. As variações são muitas, no quadro das vidas múltiplas. Outros são ainda mais cuidadosos. Pedem um preparo alongado, de maneira a não servirem de motivo de escândalo no percorrer da vida na Terra. Aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações, saindo ilesos das emboscadas das trevas, que sempre acontecem. As colônias espirituais são escolas de preparo das almas, de modo que elas possam se fortalecer nas suas fraquezas, ganhando terreno no campo de ascensão espiritual. E aí, Wilton, você quer falar alguma coisa sobre essa parte do texto aí? É interessante a gente ver tanto a pergunta quanto a resposta da espiritualidade e o comentário de Miramês, porque eles dão um aspecto. Tanto a pergunta é bem objetiva, mas a resposta ela abrange um aspecto muito maior, porque não tem como a gente falar especificamente a condição de cada um, porque obviamente vai depender do temperamento, do espírito, da vida que ele teve, da personalidade daquela pessoa, do que ela está sentindo, o que ela está vivendo, porque a gente não pode esquecer que os espíritos desencarnados somos nós fora do corpo. Então todas as nossas emoções, sentimentos também estão vivas nos espíritos. Então aqui ele tece uma noção geral de como o espírito pode estar se sentindo na previsão da reencarnação. Quando se fala lei de reencarnação, não é que está escrito em algum lugar, em algum código. É como a lei da natureza, ou as leis que regem as leis naturais. São coisas que acontecem, obviamente, a benefício do próprio indivíduo.
Tem uma frase que é interessante do Miramês, que ele fala dos espíritos que são... Ele fala assim, ó, alguns deles, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência. É interessante interpretar essa frase dele, porque dá aquela sensação de que é um Deus punitivo, né? Que as pessoas ou os espíritos são forçados a fazerem o que não querem. A gente tem que entender o que é isso aí. A gente fala sobre a reencarnação compulsória, né? Aquela reencarnação em que o espírito não vem de bom grado. Mas tem espíritos desde estados psicologicamente falando embaralhados, até os espíritos de fato bem, vamos falar uma palavra assim, malvados mesmo, que necessitam da reencarnação. O que acontece? Eles não são obrigados em sentido negativo, mas a reencarnação, ela é acima de tudo benefício para o espírito que precisa dela. Então, por mais que um espírito, por exemplo, uma pessoa está na Terra, ela não quer desencarnar. A pessoa vira e fala assim, por mim eu viveria 300 anos aqui na Terra, que está ótimo. Então eu não quero morrer. Essa pessoa, ela vai ser, entre aspas, como o Miramês está falando aqui, forçada a voltar ao mundo dos espíritos. Não porque é uma maldade de Deus, muito pelo contrário, porque a gente sabe, tendo a visão daqui para lá, de que o espírito precisa desencarnar para ele aprender a vivenciar outras coisas, para ele aprender a conhecer o próprio eu interior, porque quando a gente está no estado fora do corpo físico, as nossas sensações e percepções são muito melhores. Então, quando a gente inverte esse jogo aí, fica mais fácil de se entender. Mas vamos continuar aqui a interpretação de Miramês. Ele fala o seguinte, que as vidas sucessivas são uma lei universal, não somente para os seres humanos, mas para todos os reinos da natureza, fazendo parte do crescimento espiritual de toda a criação de Deus. Como o fenômeno chamado de morte, a reencarnação também é inevitável. São mudanças necessárias que sempre buscam mais luz de entendimento e de paz para o coração. Uma grande parte dos espíritos que reencarnam pressentem o dia da volta, se ainda não sabem. Para tanto, temos um sentido que nos faz entender o que pode acontecer conosco, como o temos de quem existe um ser superior que comanda todos. A doutrina dos espíritos é, pois, uma escola de luz por nos advertir, mesmo antes de desencarnarmos, que devemos nos preparar para outras voltas à carne. Esse preparo é nascido do amor de Deus e ao próximo, pela caridade em todos os seus sentidos, despertando o mundo íntimo os valores espirituais que possuímos como dádiva de Deus e esforço próprio. Só para a gente interpretar mais um pouquinho, é interessante que quando a gente estuda sobre a reencarnação, a gente precisa automaticamente estudar sobre a desencarnação, porque é importantíssimo estudar a morte da carne que a gente está falando, não a morte do espírito, é claro. Mas quanto mais a gente estuda o fenômeno, esse fenômeno que é a morte, mais a gente se prepara para a vida prática, para quando acontecer com alguém próximo a nós. Porque a gente tem essa sensação, né? Sempre vai acontecer com o outro, mas com a gente nunca espera. E quando acontece próximo a gente, não é que a gente não vai se entristecer, não é que a gente não vai chorar, não é que a gente não vai sentir saudade, não é nada disso. Seria até desumano se isso não acontecesse, né? Mas a preparação, o conhecimento desse fenômeno da morte nos torna mais maduros para o momento de quando alguém desencarna, ou para o nosso momento, que a gente também só pensa que é o outro que vai morrer, que é o outro que vai desencarnar. E quando a gente se sente mais maduro no conhecimento, quando nós desencarnarmos, a gente tem que pensar que a nossa família que a gente conhece aqui na Terra fica, e nós vamos reencontrar com alguns entes familiares, amigos no plano espiritual, mas nós estamos desconectando e indo sozinhos, e o grupo familiar ficando. Então quem parte também precisa se preparar mentalmente para que não entre em desespero, em loucura, em saudade excessiva, porque vai acabar causando mal para você mesmo, né? E para quem está ficando. Bom, e o Miramês finaliza dizendo: a reencarnação não vai deixar de existir porque existem ainda aqueles que não acreditam nela. Por isso, é bom que busquemos entender as leis de Deus
E entre todas elas, vibra a reencarnação. As vidas sucessivas nos mostram o atado de amizades que devemos possuir, estendendo o nosso amor não somente à família de sangue, porém a toda a família universal, porque hoje podemos estagiar em um país e no amanhã em outro. Se já somos conscientes dessa verdade, é bom que o nosso amor comece a quebrar as barreiras e avançar sem as fronteiras que nos impedem de amar. A reencarnação é uma necessidade da alma, como força que a impulsiona para o alto e para Deus. Os processos da reencarnação são engenhosos. No entanto, os benfeitores espirituais cuidam dessa ciência com todo o amor que podem dar aos que vão ingressar nos fluidos da carne. Nós já reencarnamos muitas vezes e podemos voltar muitas vezes ainda, herdando a terra como a promessa da luz. Preparemo-nos com Jesus. As suas escolas são inúmeras na face da terra, de sorte a nos levar para a tarefa do aprendizado com coragem e alegria. O prelúdio da volta pode ser a intuição que temos no fundo da alma e a necessidade de crescimento espiritual. Oremos e trabalhemos, cultuando a caridade, que ela nos levará aos campos de luta, de modo que venceremos a nós mesmos, conhecendo as nossas necessidades e despertando os nossos valores na amplitude do amor. Prezados amigos, é bom que tenhamos sempre em mente que Deus não vai mudar as leis universais porque eu não quero acreditar na reencarnação. Precisamos sim estudar primeiro para depois tirar as nossas conclusões. Se ainda não acreditamos na reencarnação, façamos as seguintes perguntas: por que uns nascem ricos e outros pobres? Por que uns sofrem e outros são felizes? Por que crianças morrem em tenra idade? Em vez de uma determinação irrevogável da vontade divina, é preferível admitir, por ser mais racional e lógico ao nosso entendimento, que o ser humano é o grande artífice de seu próprio destino, pelo uso do livre-arbítrio na presente encarnação ou em vidas passadas. O homem pode acertar como errar, fazer coisas boas como ruins, e será sempre o maior responsável pelos seus atos e pelas consequências dele decorrentes, independentemente de acreditar ou não na reencarnação. Vale a pena considerar que Deus concede a todos nós o ensejo de atuarmos como protagonistas no palco da vida, com o objetivo de conquistarmos a felicidade pelo nosso próprio esforço. Uma vez que estamos aqui, este é o momento de fazermos o melhor ao nosso alcance, valorizando e aproveitando as oportunidades disponibilizadas pela atual reencarnação. Estudando o Evangelho. Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado. No Evangelho, capítulo 20, versículos de 20 a 28, segundo Mateus, está escrito: Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: Que queres? Respondeu ela: Dize a estes meus filhos que se assentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: Podemos. Ele lhes disse: É verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em redenção de muitos. Apenas para a gente interpretar um pouquinho esse trecho do Evangelho, que é um trecho longo, que também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, e o estudo vai bem longo. Em suma, a mensagem que Jesus quer passar nesse texto que a gente leu é: aquele que quiser ser o maior, que seja o maior servidor, ou seja o menor entre eles em questão visível. Tem uma passagem de Jesus que é extremamente interessante, que ela se encontra no livro Boa Nova, que é a última ceia, onde Jesus ali anuncia que é chegado o momento de sua partida, onde ele padeceria na cruz, e naquele momento os discípulos entram em euforia, já disputando entre si quem substituiria o cargo do mestre e quem seria o maior entre eles. E aí nessa hora Jesus dá uma exemplificação que é uma das mais bonitas que tem em todo o Evangelho. Jesus levanta, ele tira a sua túnica, ele envolve em torno do seu dorso, mais ou menos na região da cintura, com uma manta, à moda dos escravos antigos, e ajoelha-se e começa a lavar os pés de todos os apóstolos, de todos que estavam ali naquela mesa. Então, este é uma exemplificação do maior se colocando no local do menor em sentido da educação. E é uma mensagem muito interessante. Para ajudar a gente a interpretar essa parte do Evangelho, tem um texto da nossa irmã Leda de Almeida Rezende Ebner, de janeiro de 2006, que nos foi cedido pelo Centro Espírita Batuíra, de Ribeirão Preto. E na interpretação dela, ela diz o seguinte: esse fato na vida de Jesus mostra o amor de mãe bastante humano, que quer o melhor para seus filhos, mas ainda distante de ser o amor ao próximo ensinado e vivido por Jesus, para o qual todos caminhamos. Penso que evidencia também a ideia de que o reino dos céus, citado por Jesus, era entendido como um reino na terra, quando Jesus libertaria o povo judeu do jugo dos romanos, colocando-o sobre todas as nações, tornando-se seu rei. Não sabeis o que pedis. Nesta frase, demonstra Jesus aceitar a incompreensão de quem era ele, de sua missão, por parte dos que o seguiam, mas sabia que seus ensinos permaneceriam para sempre, norteando com dificuldade, lentamente, com sofrimentos mil, a caminhada evolutiva de seus irmãos mais rebeldes. Mas continuou perseverantemente enquanto aqui esteve, ensinando-os até o sacrifício do martírio na cruz infame, porque sabia constituir seus ensinos o único caminho para libertar o homem da ignorância e do apego aos valores materiais. Essa frase da Leda é muito interessante, porque muitas vezes a gente interpreta na imagem de Jesus como líder religioso. E Jesus, ele não fundou uma religião na terra e ele não é um líder religioso. As religiões foram criadas pelo homem. Jesus, ele foi um grande filósofo, se a gente pode falar dessa maneira muito pobre, porque ele foi muito mais que um filósofo. Ele foi um grande exemplo de ser humano. Ele foi o exemplo, na verdade, de ser humano, não pelos acontecimentos tristes que a gente vê. A gente só fica com aquela imagem da cruz, da crucificação, do martírio. Não por isso também, mas as exemplificações que Jesus deu em momentos de questionamentos, em momentos de dificuldades diante dos discípulos, esses sim foram os grandes exemplos que Jesus deu e exemplificou, como esse que eu contei na última ceia, que está no livro de Humberto de Campos. Então Jesus, ele nos veio traçar um caminho em que ele já desfruta e que está aberto para qualquer um de nós desfrutarmos, ou caminharmos junto para ele, em caminho a ele, que é o caminho de uma felicidade, aprimorando, vamos falar assim, amolando a nossa vida. E para finalizar aqui, a Leda continua: Jesus, vendo a indignação dos discípulos à pretensão dos irmãos, filhos de Zebedeu, esclarece que se há na terra o domínio dos maiores sobre os menores, pelo poder ou pela força ou pela posição social, entre vós não será assim, pois o reino
por ele posto em meta a ser conseguida, individual e coletivamente, era um reino totalmente diferente. Quando nós, os cristãos, que queremos ser discípulos de Jesus, vamos colocar entre esse vós. Todo o ensino de Jesus foi destinado à humanidade, e todos os que o aceitaram ou o aceitam como enviado de Deus para dar conhecimento das suas leis, hoje e sempre está e estará incluído em todos os vós ditos por Jesus. Nós, os espíritas, que consideramos o espiritismo a reviviscência do cristianismo, tal como Jesus ensinou e exemplificou, precisamos trabalhar mais em nosso interior no desenvolvimento das virtudes que estão em nós, para serem desenvolvidas, porque são elas que nos darão a humildade que nos levará ao amor pleno e incondicional. Para a gente finalizar essa última fala da Leda, é interessante que os filhos de Zebedeu, no caso as mães deles, né, pediram uma vaga, vamos falar assim, para seus filhos para sentarem um à direita e outro à esquerda de Jesus. E essa interpretação da Leda é muito interessante, porque não cabia a Jesus decidir quem ficaria à sua direita e à sua esquerda no sentido de acompanhá-lo, mas que dependeria dos próprios filhos de acordo com a atitude que eles adotassem para a sua vida e atingissem, né, ali é um merecimento próprio. É isso que eu quero dizer. Não é um merecimento concedido de Jesus, mas um merecimento conquistado por cada um de nós. Então, que é certa a nossa comunhão com Jesus, ela é certa. Não porque depende do mestre. É óbvio que o mestre vai nos amparar e nos auxiliar, mas porque depende de nós. É muito diferente, é muito interessante. Então, Ailton. Bom, Wilton, e a nossa irmã Leda finaliza dizendo que divulgar seus princípios, auxiliar a todos indistintamente, exercer atividades nobres nas instituições, respeitar os direitos dos outros, cumprir seus deveres em relação a Deus, ao próximo como a si mesmo, demonstram vontade de seguir Jesus. Mas tudo isso, sem o trabalho interno de transformação interior, não levará o homem à sua libertação dos mundos materiais, continuando fechada as portas de entrada ao reino prometido por Jesus. Por isso, Jesus condiciona ser a humildade o cartão de ingresso para esse reino. Segundo Caibar Schutel, somente a humildade nos coloca em pé de igualdade com todos os filhos de Deus, independentemente de parentesco, de raça, de cor, de religião e de cultura. Somente a humildade faz-nos conhecer nossa imperfeição, nossa ignorância de tanta coisa que ouvimos falar e de tantas outras que não são ainda cogitadas em nosso mundo. De tanta coisa que está embutido em nós, em potencial ignorado ou já vislumbrado, mas sem chance de aparecer e de ser desenvolvida pelo nosso atraso espiritual, nos mostra que somos todos iguais. Somente a humildade faz-nos conhecer que somos perfectíveis, que vivemos um processo de evolução, que somos transeuntes em um mundo inferior, caminhando para mundos melhores, nos iguala a todos. Só seremos capazes de amar a todos, incondicionalmente, se nos sentirmos todos igualados na origem, no processo evolutivo e no ponto de chegada, sem nenhuma discriminação. Se aceitamos Jesus, como que não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida na redenção de muitos. Temos de nos esforçar muito para que a humildade seja desenvolvida em nós, porque sem ela permaneceremos presos em mundos inferiores por muito mais tempo que seria necessário. Meus amigos, a humildade é uma conquista individual. Após vencermos o orgulho, essa chaga que assola a humanidade, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. O Espírito de Verdade alertou acerca de nossa responsabilidade de auxiliar o outro, independentemente da atitude de nossos irmãos. A humildade tem como objetivo ajudar o próximo como um ato natural e espontâneo. Não devemos ajudar esperando algo em troca,
pois Jesus alertou que a espera de recompensas por atos bons não consiste no amor puro aos nossos semelhantes. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. Ao ajudar alguém, não ostente a sua doação, pois isso não é ser humilde, e sim orgulho. O mestre Lyonês explica que os benfeitores orgulhosos de seus feitos serão depreciados diante de Deus. O Espírito São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, revela que a humildade se transparece nos brandos de coração, que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãos que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. Para reconhecer-se num bom caminho, perceba o número de aflitos a quem esta pessoa leva consolo. Ela sabe que o seu desapego com o material e o seguimento da lei de Cristo só trará alegria a todos ao seu redor. Pergunta e resposta. Passaremos agora para o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Na questão de número 238, é perguntado a Emmanuel: para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? E Emmanuel responde: toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora, a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se, de modo geral, no terceiro milênio. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo, raras na verdade, mas consoladoras e luminosas. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade do mundo. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra, e o esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras, como os símbolos vivos da iluminação espiritual com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Para a gente interpretar aqui a pergunta e resposta dada por Emmanuel, como ele diz que agora que a criatura terrestre somente prepara-se para o conhecimento próprio. Então, a humanidade, a gente, apesar de termos esse arsenal de informações que o Espiritismo nos fornece, e extremamente necessário para abrir nossos olhos em diversos sentidos, nós ainda estamos naquela etapa de aprender a conviver. Eu acho isso muito importante. Uma primeira etapa que a gente precisa aprender e que ainda vai durar um bom tempo é a etapa de aprender a conviver. Não adianta nada a gente querer morar em um condomínio de espíritos elevados se nós, como moradores e espíritos impuros, causaremos tumulto. Então é muito simples entender isso. Aqui na Terra, com o aprimoramento do próprio indivíduo, ou seja, num português bem simples, com cada um se tornando pessoas melhores, não estou falando que a pessoa tem que se tornar santo, muito longe disso. A pessoa tem a sua própria personalidade, o seu próprio jeito de ser. Isso não deve mudar. Isso é quem você é. O que precisa alterar à medida em que você se conhece o comportamento que você está tendo com você mesmo e com outras pessoas, esse é o importante. Aí é que está a chave da questão. É quando a gente tem que ter mais paciência em certas situações. Em certos momentos a gente deve ficar calado em vez de responder. Em certos momentos, quando a gente toma aquela fechada de carro na rua, em vez de buzinar, xingar, esbravejar, soltar aquele monte de palavrão, a gente tem um pensamento de paz, porque às vezes aquela pessoa pode estar no mau dia. Então esse desenvolvimento interior vai desencadear a capacidade da convivência. A gente ainda não sabe conviver.
quando a gente aprender a conviver, que a gente já, e esse conviver, como eu disse, não é um mundo de santinhos em que todo mundo anda com a auréola em cima da cabeça. Aprender a conviver é simplesmente saber até onde vai o seu limite e até onde começa o do outro. Aí sim, aí a humanidade vai dar um passo à frente. Aí a questão de inovação espiritual vai se tornando, e obviamente do individual para o coletivo, nunca do coletivo para o individual, porque precisa primeiro que cada um se renove para que automaticamente essa bolha vá se estendendo. É muito interessante estudar isso, porque às vezes passa a impressão que espiritismo é santificação do indivíduo, e não tem nada a ver. Espiritismo é simplesmente, não é tão simplesmente assim, né? Mas espiritismo, de uma forma geral, é esclarecer para o indivíduo quem ele é, quem ele pode ser, e comportamento que ele tem hoje consigo mesmo e com as outras pessoas. Agradecemos a Ti, Pai Celestial, por mais esta bendita oportunidade de falar aos corações de nossos ouvintes. Pedimos a nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que nos ilumine e nos dê muito amor e muita paz. Tenhamos todos um bom dia e uma ótima semana. Você ouviu Programa A Caminho da Luz, uma realização do Grupo Espírita Meimei.